Eu ainda acho uma história problemática, mas eu entendo agora a importância da obra na indústria da literatura brasileira e como essa história impactou o mundo. Como Jorge Amado também é um escritor muito bem renomado e muito importante também, no sentido bem completo, ele revolucionou a literatura. Estamos comemorando as enroladas que os capitães da areia fizeram, né? São uns artistas esses meninos. Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Evelyn, você está no Evelyn Books. E hoje a gente vai finalmente falar sobre esse livro, esse filme, essa história. Quem me acompanha nas outras redes, que inclusive eu vou deixar o link na descrição, caso não me siga, sabem que eu massacrei completamente o livro enquanto eu tava lendo ele. Porque apareceu uma cena que me deixou bem nervosa, engatilhada também. Eu me assustei. Eu vou até pedir pro Jimmy colocar um print da minha atualização do Scooby. No dia que eu li essa cena, eu fui meio agressiva, mas depois eu vi o vídeo da Carol Dias, um beijo pra ela. Nunca tiveram uma alegria de criança. Se fizeram homem antes dos 10 anos para lutar pela mais miserável das vidas, a vida de criança abandonada. Nunca conseguiram amar a ninguém a não ser a este cachorro que o segue. Quando os corações das demais crianças ainda estão puros de sentimentos, o do sem pernas já estava cheio de ódio. Odiava a cidade, a vida, os homens. Amava unicamente o seu ódio, sentimento que o fazia forte e corajoso, apesar do defeito físico. E depois a gente conversou um pouco e eu decidi dar uma chance pro meu pensamento crítico. E que bom por isso, né? Obrigada, Carol! Eu não me arrependo de ter lido ele e visto o filme. É muito bom, mas deixe-me contextualizar para quem não conhece a história. O livro ele é uma história real, são coisas que realmente aconteceram, que o Jorge Amado presenciou e resolveu escrever o livro. Os personagens principais, dos Capitães da Areia, no caso, né, são o Pedro Bala. Ele é o líder, né, o chefe deles e tal. E ele é, tipo, o principal lá na história. Tem o professor, e ele é o mais próximo do Pedro Bala, né, no livro eles estão sempre juntos. E me parece que ele é o único que sabe ler, né? Isso não ficou muito claro no filme nem no livro também. Mas dá a entender que ele é o único dos meninos dos Capitães da Areia que sabe ler e ele está sempre lendo jornal e lendo historinhas pra eles e tal. Ele também é artista, ele gosta de desenhar, né? Eu acho muito legal. Eu acho que entre todos os meninos ele é meu favorito. Tem o Boa Vida também. Ele gosta de música, de tocar e dançar e ele parece ser o mais novo dos meninos. Tem o Gato, que depois eu quero falar mais sobre ele. Ele é o mais galanteador. Posso usar essa palavra? Ele fica com uma mulher mais velha chamada Dalva. Eu acho que ela era uma prostituta. Acho não, tenho certeza que ela era uma prostituta. Porque foi por isso que eles se conheceram, né? Eu falei que eu ia deixar pra falar depois, mas eu vou falar agora. Quando eu tava lendo o livro, isso me deixou bem encucada, porque nos livros a gente sempre pensa, imagina uma aparência diferente, e na vida real é uma aparência totalmente diferente, né? E é que parece que no livro ele é bem mais novo e ela é bem mais velha. Mas no filme eles não parecem ter tanta diferença de idade assim. Eu não sei se deve ser impressão minha ou todo mundo teve essa impressão, mas enfim. Voltando, tem o João Grande também, e ele aparenta ser o mais forte dos meninos, né? Ele também é bem carinhoso, ele é bem fofinho, na verdade. Tem o Sem Pernas, e que eu percebi que se você não tiver lido o livro, você não vai entender a história dele no filme, porque não mostra muita coisa dele, na verdade. É bem pouco o jeito que é mostrado no filme, é muito por cima a história dele. Acho que a história é toda do livro, na verdade, mas é porque é uma adaptação, e adaptação é. Ele foi abandonado desde novinho, ele é manco, por isso o nome dele é Sem Pernas, o apelido. E quando ele chega na casa da mulher pra roubar, ele se sente bem, sabe? Ele gosta de ir lá, ele fica mal, culpado por fazer o que ele vai fazer. Ele ter se aproveitado da fragilidade da mulher, de ter perdido o filho dela, enfim. Eu até chorei em uma parte, assim, do livro também. Fiquei com dózinha dele, mas aí ele ficou... Ele foi violento com o cachorro dele, então eu fiquei... Puta.
Tem o Volta Seca também, e eu sempre confundi ele com o Sem Pernas por algum motivo. Não sei. Mas enfim, o Volta Seca, ele é afilhado de um cangaceiro famoso daquela época. Eu, sinceramente, não peguei muito da história dele e ele também não é muito mostrado no filme. Tem o João de Adão e eu acho que ele não apareceu no filme. Pelo menos eu não lembro de ter visto ele. Talvez eu não tenha prestado atenção também. Pode ser um bom motivo. O João de Adão conheceu o pai do Pedro Bala e ele conta a história do que aconteceu com ele e como ele morreu. E aí eles têm essa relação assim. Eu acho que ele é mais velho também, por isso que ele não aparece, porque ele não é do Trapiche, eu acho. Deve ser por isso. Tem o Pirulito e ele é um fofo. Ele quer ser padre e no final do livro ele realmente vira aprendiz de papa, né? Com outro personagem que é o padre José Pedro. Ele é um dos adultos que ajudam os Capitães da Areia a não serem pegos pela polícia. E ele também ajuda eles de vez em quando com a comida, sabe? Tem o Querido de Deus também, e quando eu fui ver o filme, eu não lembrava da existência dele no livro, até falarem o nome dele junto com a Dona Ninha, né? A mãe de santo. Eu gosto que a história do livro é bem religiosa de uma forma bonita, sabe? Não acho que ninguém lá aparenta, pelo menos não que eu tenha pegado. Ninguém aparenta ser muito intolerante, até porque é uma religião de matriz africana. Então, intolerante mesmo é só crente. Me passei, de mim me passei. Me passei. E por último temos a Dora e o Zé Fuinha. Eles são irmãos e eles por acaso são encontrados pelos meninos e começam a dormir no trapiche com eles. Obviamente não foi tão simples assim, mas é um resumo, né? Então. E em resumo, é uma história sobre essas crianças pobres que roubam pra sobreviver. Eles vivem juntos num trapiche, são perseguidos por guardas constantemente. A narrativa ela é bem complicada de se ler, mas apesar do filme ser uma boa adaptação, não acho que dá pra conhecer a história através do filme. Mas eu entendo que a escrita não é pra todo mundo. Não era nem pra mim, né? Eu realmente só li por causa da escola. Inclusive, um beijo pro meu professor de português, Rafael. Valeu a pena passar por esse sofrimento e sentir tudo o que eles sentiram. Uma realidade que, graças aos deuses, e espero que a gente hoje não precise viver mais. Mas é sério, foi doloroso ler esse livro, foi difícil, não só pelas coisas problemáticas. Não é problemático tipo, haha, Colin Hoover. É problemático porque critica a sociedade problemática, num sentido problemático, bem problemático. Se eu sofri, então significa que o Jorge Amado cumpriu o que ele queria com a história. Eu gosto que no final eles colocam a cronologia da vida do Jorge Amado e que ele dormiu com os meninos no trapiche pra poder escrever o livro. Eu acho muito foda saber desses bastidores. Que a cronologia, assim, da história da vida dele. Eu li tudo. Tudinho. E até uma parte aqui que ele fala que ele, né, presenciou as coisas que aconteceram aqui no Brasil quando tava no período nazista. Né, ele fala bem aqui. Bem aqui. Ficou na posse do Hitler. Aí ele fala que ele, tipo, ele tava vivo naquela época, né? Eu acho muito legal. Mas no geral, não é um livro, nenhum filme que eu escolheria pra ler ou assistir. Por me dar gatilhos. Tipo a cena que o Pedro Bala abusa de uma garota na areia. O lance da bexiga também, que é uma doença pesada lá na época. A mãe da Dora, ela morreu de bexiga, né? E por isso que ela saiu da casa, né? E ela encontrou os meninos. Tinham dois meninos lá que eram gays, o Barandão e o Almiro. É Almiro o nome dele, será? Era Almiro mesmo. O Almiro, ele pegou a bexiga e o Barandão, ele não queria que ninguém soubesse que eles se pegavam. E ele vai embora e o Almiro é levado pro lazareto, onde eles tratam, bem entre aspas, da bexiga, né? Mas trata o caralho, né? Todo mundo morre lá. E eu não posso esquecer de falar da morte da Dora, né? O Pedro Bala, ele é preso, né? A Dora vai pra um convento de freiras, ela fica doente. Os meninos vão pegar ela lá pra levar de volta pro trapiche. Depois que o Pedro Bala foge do reformatório, né? Aí eles realizam o coito e ela morre. Eu chorei, né? Eu chorei quando ela morreu, porque eu sabia que ela ia morrer, porque uma querida amiga minha fez o favor de me dar um spoiler, né? Falar que ela morria, mas tudo bem, beijo pra ela. E no final do livro, a maioria tem o seu final feliz. O Volta Seca, ele encontra o Lampião, o cangaceiro lá, que era o padrinho dele. O Pirulito vira padre.
O Boa Vida toca tambor e outros trem lá de música, né? O professor vai pro Rio e ganha a vida desenhando e pintando. Vida de arte, né? O gato viaja com a Dalva, mas eles não terminam juntos no livro. No filme dá a entender que eles ficam juntos, mas é basicamente isso. Tem que ter estômago pra ler esse livro. Eu não tive. Eu quase desisti de ler ele e pedi pro ChatGPT pra fazer um resumo dele pra mim. Mas, como eu sou escritora, né, e eu sou artista no geral, eu sou contra o uso de inteligência artificial. Pra qualquer coisa, na verdade, no máximo uso por diversão. Raramente. Neste momento de música, eles sentiam-se donos da cidade e amaram-se uns aos outros. Se sentiram irmãos porque eram todos eles sem carinho e sem conforto. E agora tinham o carinho e conforto da música. E é com essa frase que eu me despeço. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi fácil preparar ele. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Eu falo de livros, filmes, séries, desenhos, músicas e todas essas coisas que eu sou apaixonada. E a moto tá passando. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. E os links, como o crédito dos sites e o vídeo que eu usei pra preparar esse roteiro. E eu espero muito que vocês tenham aproveitado. E até o próximo vídeo, né? Um beijo e tchau, tchau!